Aprender a programar é uma jornada complexa. Exige mais do que apenas entender sintaxe e algoritmos. Demanda um conjunto específico de habilidades que permitam aos estudantes gerenciar seus próprios processos de aprendizagem de forma eficaz. Dois conceitos fundamentais estão no centro desse desafio educacional moderno: a autorregulação da aprendizagem, ou ARA, e a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem, ou RSCA. Estes não são apenas termos acadêmicos. Eles representam as ferramentas mentais essenciais que os estudantes usam para navegar pelas dificuldades de adquirir conhecimento novo e complexo, como o encontrado na área da ciência da computação. São os pilares gêmeos que sustentam o desenvolvimento de um estudante, transformando-o de um receptor passivo de informações em um aprendiz ativo, engajado e bem-sucedido. A autorregulação da aprendizagem, ou AERA, é a capacidade de um indivíduo de assumir o controle de seu próprio aprendizado. É um processo interno e cíclico onde o estudante estabelece metas, monitora seu progresso e ajusta suas estratégias para alcançar esses objetivos. Pense nisso como ser o capitão do seu próprio barco. Você decide o destino, verifica a bússola e o clima, e pilota a embarcação de acordo para se manter no curso. Essa forma de aprendizado é profundamente pessoal e crucial para tarefas que exigem concentração e resolução independente de problemas. Ela empodera os estudantes, dando-lhes autonomia para gerenciar seu próprio caminho educacional, uma habilidade inestimável ao longo de suas vidas acadêmicas e profissionais. Por outro lado, temos a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem, ou RSCA. Este conceito estende os princípios de regulação para um ambiente de grupo. A RSCA ocorre quando dois ou mais indivíduos trabalham juntos para regular seu processo coletivo de aprendizagem. É um esforço colaborativo, onde o grupo planeja conjuntamente sua abordagem, monitora a compreensão uns dos outros e decide coletivamente como superar desafios. Em vez de um capitão, agora você tem uma missão com copiloto. O sucesso da jornada depende de comunicação clara, objetivos compartilhados e apoio mútuo. Isso é especialmente relevante em áreas como o desenvolvimento de software, onde o trabalho em equipe e a colaboração são a norma, não a exceção. Enquanto a ARA foca no diálogo interno do indivíduo, a RSCA prospera no diálogo externo entre os membros do grupo. Ambas, no entanto, compartilham o mesmo objetivo final: tornar o processo de aprendizagem mais intencional, eficiente e eficaz. Para estudantes que estão começando em ciência da computação, uma área conhecida por sua curva de aprendizado acentuada, dominar tanto a autorregulação quanto a regulação socialmente compartilhada não é apenas benéfico, é transformador. Isso os equipa com um conjunto de ferramentas versátil, permitindo-lhes ter sucesso tanto ao trabalhar sozinhos em um algoritmo difícil, quanto ao colaborar com uma equipe em um projeto de grande escala. Compreender esses conceitos é o primeiro passo para construir cientistas da computação mais resilientes e capazes. O processo de aprendizagem autorregulada não é uma atividade aleatória ou desorganizada. Ele segue um padrão estruturado e cíclico, que pode ser dividido em fases distintas. Este ciclo oferece um roteiro que os estudantes podem usar para abordar sistematicamente qualquer tarefa. A primeira fase é o planejamento e a antecipação. Antes mesmo de escrever uma única linha de código ou ler uma única página de um livro, o estudante autorregulado tira um momento para planejar. Isso envolve a definição de metas claras e específicas. Por exemplo, em vez de uma meta vaga como aprender Python, uma meta melhor seria entender e implementar um for loop em Python para iterar sobre uma lista na próxima hora. Essa fase também inclui ativar o conhecimento prévio e escolher as estratégias que parecem mais apropriadas para a tarefa em questão.
Uma vez que o plano está pronto, o estudante passa para a fase de execução e monitoramento. Esta é a parte ativa do ciclo, onde o estudante executa o plano. No entanto, um elemento-chave da autorregulação é que essa ação não é sem pensar. O estudante monitora constantemente seu progresso e sua compreensão. Eles se questionam tipo, estou entendendo este conceito? Ou, esta estratégia de codificação está funcionando como eu esperava. Esse automonitoramento funciona como um sistema de alerta precoce. Ele ajuda o estudante a detectar quando está se desviando de seu objetivo ou quando uma estratégia escolhida está se mostrando ineficaz, permitindo correções rápidas antes que se desviem muito do caminho. Após a fase de execução, vem a etapa crucial da autorreflexão. Depois de concluir a tarefa, ou mesmo durante uma pausa, o estudante avalia seu desempenho. Este é um momento de autoavaliação crítica. Eles comparam seus resultados com as metas que estabeleceram na fase de planejamento. Eles podem perguntar: consegui meu objetivo de implementar o for loop corretamente? Ou, por que tive dificuldade com esta parte específica do problema? Essa reflexão não é sobre autocrítica, mas sobre uma análise honesta e construtiva do próprio processo de aprendizagem. Envolve atribuir sucessos e fracassos a causas específicas, como esforço, uso de estratégia ou fatores externos. A fase final do ciclo, que leva de volta ao início, é a adaptação e o ajuste. Com base nos insights obtidos durante a autorreflexão, o estudante faz ajustes para futuras tarefas. Se um método de estudo específico foi ineficaz, eles escolherão um diferente na próxima vez. Se perceberam que faltava conhecimento fundamental, planejarão revisar esse material antes de abordar um problema semelhante novamente. Esse processo adaptativo garante que a aprendizagem seja um ciclo contínuo de aprimoramento. O estudante não está fadado a repetir os mesmos erros. Em vez disso, cada experiência, seja um sucesso ou um fracasso, torna-se uma lição valiosa que informa e aprimora seus futuros empreendimentos de aprendizagem, tornando-os progressivamente mais eficazes ao longo do tempo. Vamos considerar um exemplo prático de aprendizagem autorregulada no contexto de um curso introdutório de programação. Imagine um estudante, Alex, que recebeu uma tarefa: escrever um programa simples que peça ao usuário seu nome e idade, e, em seguida, imprima uma saudação personalizada. Esta é uma tarefa individual que exige que Alex aplique conceitos recém-aprendidos de entrada, variáveis e manipulação de strings. Alex inicia o processo não digitando o código imediatamente, mas engajando-se na fase de planejamento. Alex pensa: ok, meu objetivo é fazer este programa funcionar em 45 minutos. Preciso obter a entrada do usuário, armazená-la em duas variáveis e depois combiná-las em uma frase. Usarei a função input para a solicitação do usuário e fstrings para a saída, como aprendemos em sala de aula. Com um plano claro, Alex passa para a fase de monitoramento. Alex abre o editor de código e começa a escrever o programa. A primeira linha de código é nome cell input. Qual é o seu nome? Alex executa esta única linha para testá-la. Funciona. Este pequeno ato de teste é uma forma de monitoramento. Alex continua, escrevendo a linha para obter a idade. Idade, Kundari, input. Qual é a sua idade? Depois de executar o código novamente, Alex percebe que o programa trava ao tentar fazer uma operação matemática com a idade mais tarde. Alex para e pensa: a função input retorna uma string, mas preciso da idade como um número. Estou cometendo um erro aqui. Esse automonitoramento permite que Alex detecte o erro precocemente, evitando complicações futuras. Agora, Alex entra na fase de reflexão. Depois de identificar o erro, Alex reflete sobre por que ele aconteceu. Esqueci que a função input sempre retorna texto, mesmo que o usuário digite números.
Lembro-me do professor mencionando isso. Meu plano inicial não considerou a conversão do tipo de dado. Essa reflexão conecta o problema atual ao conhecimento prévio e ajuda a Alex a entender a causa raiz do problema. Não se trata apenas de corrigir o bug, trata-se de entender o conceito subjacente que levou ao bug em primeiro lugar. Essa compreensão mais profunda é o que separa a memorização mecânica do aprendizado verdadeiro, e é uma característica de um aprendiz autorregulado eficaz. Finalmente, com base nesta reflexão, Alex passa para a fase de ajuste. Alex modifica o código, alterando a linha problemática para idade, quos int, input. Qual é a sua idade? Essa mudança envolve envolver a função input com a função int, para converter a string em um número inteiro. Alex testa o programa novamente, e ele agora funciona perfeitamente. Para a próxima tarefa de programação, Alex estará mais atento aos tipos de dados desde o início. Todo esse ciclo, planejar a abordagem, monitorar a execução, refletir sobre o resultado e ajustar a estratégia, ilustra como a aprendizagem autorregulada capacita um estudante individual a navegar e superar os desafios de aprender a programar de forma independente e eficaz. Embora a autorregulação da aprendizagem seja uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento individual, boa parte do trabalho moderno, principalmente na ciência da computação, é colaborativa. É aqui que entra a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem, ou RSCA. A RSCA é o processo pelo qual os membros de um grupo regulam coletivamente sua aprendizagem e resolução de problemas. Não é apenas um aglomerado de indivíduos praticando a autorregulação da aprendizagem próximos uns dos outros. Pelo contrário, envolve um processo compartilhado e interativo onde a própria regulação é cocriada através do diálogo e da ação conjunta. O grupo, como uma única entidade, estabelece metas, monitora seu progresso coletivo e faz ajustes em conjunto. A diferença fundamental entre a autorregulação da aprendizagem e a RSCA reside na localização da atividade regulatória. Na autorregulação da aprendizagem, o ciclo de planejamento, monitoramento e reflexão acontece dentro da cabeça de uma pessoa. É um processo cognitivo interno. Na RSCA, esses processos regulatórios se tornam externalizados. Eles se tornam visíveis e audíveis através das interações entre os membros do grupo. O planejamento é feito através de discussão. O monitoramento envolve um parceiro verificando o trabalho ou a compreensão do outro, e a reflexão acontece como um debate em grupo. Essa transição de um processo interno para um externo é o que define a RSCA e a torna particularmente adequada para ambientes de aprendizagem colaborativa. A RSCA pode ser mais benéfica do que a autorregulação da aprendizagem individual em certas situações, especialmente para tarefas complexas, que podem ser muito exigentes para um único aprendiz iniciante. Quando os alunos trabalham juntos, eles podem unir seus conhecimentos e habilidades. Um aluno pode ser melhor em entender a lógica de alto nível de um problema, enquanto o outro pode se destacar em identificar erros de sintaxe. Através da RSCA, eles podem aproveitar os pontos fortes uns dos outros para superar desafios que poderiam ter sido intransponíveis para qualquer um deles sozinho. Essa carga cognitiva compartilhada torna o processo de aprendizagem menos intimidador e mais gerenciável para iniciantes. No entanto, para que a RSCA seja eficaz, é preciso mais do que apenas colocar os alunos em um grupo. Os membros do grupo devem se envolver ativamente na regulação de sua atividade conjunta. Isso significa que eles precisam estabelecer metas compartilhadas, comunicar claramente seus processos de pensamento e estar dispostos a dar e receber feedback. Se os membros do grupo trabalham em silêncio ou não conseguem coordenar seus esforços, eles não estão engajados na RSCA. Eles estão apenas trabalhando em paralelo. A verdadeira RSCA é um processo ativo,
dinâmico e sinérgico, onde o esforço coletivo é maior do que a soma de suas partes individuais, levando a uma aprendizagem e desempenho aprimorados para todos os envolvidos. Vamos agora aplicar o conceito de SSRL a um cenário comum da ciência da computação, uma tarefa de programação em dupla. Então, dois estudantes iniciantes, Maria e Ben, são encarregados de criar um programa que simula um jogo simples de adivinhação. O programa deve gerar um número aleatório, e o usuário tem 5 tentativas para adivinhá-lo. A fase de planejamento começa com uma conversa. Maria diz: "Ok, vamos dividir isso. Primeiro, precisamos gerar um número aleatório. Depois, precisamos de um loop que rode 5 vezes. Dentro do loop, vamos pedir a adivinhação do usuário e verificar se está correta. Também devemos dizer a eles se a adivinhação está muito alta ou muito baixa." Ben concorda e acrescenta: "Boa ideia! Vamos começar apenas com a parte do número aleatório para ter certeza de que conseguimos fazer isso funcionar antes de construir o loop inteiro." Eles co-construíram um plano e estabeleceram um subobjetivo inicial e gerenciável. Ao começarem a codificar, eles entram na fase de monitoramento compartilhado. Ben pega o teclado primeiro, agindo como o motorista, driver, enquanto Maria atua como a navegadora, navigator, observando e pensando no quadro geral. Ben digita import random, e então secret number, add random, Handint X1, 100. Maria, monitorando o processo, imediatamente pergunta: "Espera, o Handint inclui o 100 ou vai até 99? Vamos verificar a documentação rapidamente." Este ato de questionar e verificar é uma forma de monitoramento compartilhado. Eles não estão apenas monitorando sua própria compreensão, mas também as ações um do outro, pegando erros potenciais e lacunas de conhecimento em tempo real. Este monitoramento externalizado é um componente central da SSRL eficaz. Um problema surge quando eles implementam a lógica do jogo. O programa identifica corretamente uma adivinhação vencedora, mas não sai do loop, pedindo mais adivinhações, mesmo depois que o usuário ganha. Eles pausam, entrando em uma fase de reflexão colaborativa. Maria diz: "Por que ainda está em loop? Nossa declaração if para uma adivinhação correta está funcionando, mas o loop não para." Ben pensa por um momento e responde: "Você está certa. Precisamos de uma maneira de sair do loop assim que a resposta correta for encontrada. Acho que há uma declaração break que podemos usar para isso." Este diálogo reflexivo permite que eles diagnostiquem o problema juntos, combinando suas perspectivas, para encontrar uma solução que nenhum dos dois poderia ter percebido tão rapidamente por conta própria. Finalmente, eles chegam à fase de ajuste coletivo. Com base em sua reflexão, Ben adiciona a declaração break dentro do bloco if, que lida com uma adivinhação correta. Eles executam o programa novamente, e desta vez, funciona exatamente como pretendido. Eles regularam com sucesso seu processo de aprendizagem conjunta. Maria e Ben planejaram sua tarefa, monitoraram o trabalho um do outro, refletiram sobre um problema que encontraram e ajustaram coletivamente sua estratégia para resolvê-lo. Esta sessão de programação em dupla é um exemplo perfeito de SSRL, demonstrando como a regulação colaborativa pode levar a uma experiência de aprendizagem mais robusta e a um produto final melhor do que se tivessem trabalhado isoladamente. Seção 6. O motor colaborativo. Principais mecanismos da regulação socialmente compartilhada da aprendizagem. SSRL. Para que a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem funcione sem problemas, vários mecanismos-chave devem estar em ação. Esses mecanismos são, na verdade, as engrenagens do motor colaborativo, permitindo que os alunos alinhem seus esforços e corregulem efetivamente sua aprendizagem. Um dos mais fundamentais é o estabelecimento de uma mesmidade negociada.
Isso se refere ao processo em que os membros do grupo chegam a um entendimento compartilhado da tarefa, dos objetivos e das estratégias que usarão. É chamado de negociação, porque os alunos podem iniciar a tarefa com ideias ou níveis de compreensão diferentes. Através da discussão, eles devem construir um terreno comum, ou um modelo mental compartilhado, que guiará seu trabalho coletivo. Sem esse alinhamento, o grupo corre o risco de seguir em direções diferentes, levando à confusão e ao conflito. Outro mecanismo crítico é o monitoramento compartilhado. Como vimos no exemplo de programação em pares, isso vai além de cada indivíduo monitorar seu próprio trabalho. Envolve os membros observando ativamente e fornecendo feedback sobre as contribuições e a compreensão uns dos outros. Isso pode ser explícito, como quando um aluno diz: "Acho que há um erro de lógica nessa parte do código", ou pode ser mais sutil, como notar a expressão confusa de um colega e perguntar: "Isso faz sentido para você?" Essa supervisão mútua ajuda a detectar erros rapidamente, esclarecer mal-entendidos antes que se tornem enraizados e garantir que todos os membros do grupo estejam acompanhando o progresso da tarefa. Uma ferramenta poderosa usada no monitoramento compartilhado é a sugestão. Prompting. Sugestões são perguntas ou propostas que um membro do grupo oferece a outro para estimular o pensamento e guiar o processo de aprendizagem. Não são respostas diretas, mas sim andaimes que ajudam um colega a chegar à solução por conta própria. Por exemplo, em vez de dizer: "Você precisa usar um loop for", um aluno pode sugerir ao parceiro perguntando: "Precisamos repetir essa ação um número específico de vezes. Qual estrutura de programação conhecemos que é boa para isso?" Esse tipo de interação promove uma aprendizagem mais profunda e ajuda a construir as habilidades metacognitivas, tanto da pessoa que dá a sugestão, quanto da pessoa que a recebe. Em última análise, esses mecanismos funcionam em conjunto. A mesma idade negociada fornece a base de um objetivo compartilhado. O monitoramento compartilhado atua como o sistema de controle de qualidade do grupo, verificando constantemente o alinhamento com esse objetivo. E a sugestão serve como a principal ferramenta para direcionamento e correção dentro desse sistema. Quando os alunos se tornam hábeis em empregar essas estratégias, eles se transformam de uma simples coleção de indivíduos em uma verdadeira equipe de aprendizagem. Eles aprendem a alavancar o poder da colaboração, não apenas para concluir uma tarefa, mas para aprimorar a aprendizagem de cada membro do grupo, criando um ciclo de feedback poderoso e positivo de sucesso compartilhado. Seção 7. A importância da regulação para futuros cientistas da computação. As habilidades de SRL e SSRL não são apenas frescuras acadêmicas, elas são cruciais para o sucesso de estudantes que ingressam no campo da ciência da computação. Esta disciplina é caracterizada pelo seu ritmo acelerado de mudança e sua complexidade inerente. Uma linguagem de programação, ou que é popular hoje, pode estar obsoleta em poucos anos. Portanto, a habilidade mais importante que um estudante de ciência da computação pode aprender não é uma linguagem específica, mas a capacidade de aprender coisas novas de forma eficaz e independente ao longo de sua carreira. A aprendizagem autorregulada, SRL, fornece a estrutura para este tipo de aprendizado contínuo, capacitando os estudantes a enfrentar novas tecnologias com confiança, dando-lhes um processo para gerenciar seu próprio aprendizado. Para programadores iniciantes, em particular, a curva de aprendizado inicial pode ser incrivelmente íngreme e muitas vezes frustrante. Eles frequentemente encontram mensagens de erro enigmáticas, lógicos difíceis de rastrear e conceitos abstratos que são difíceis de entender. Sem fortes habilidades de SRL, é fácil para um estudante ficar sobrecarregado e desanimado.
Um aprendiz autorregulado, no entanto, está mais bem preparado para lidar com essa frustração. Ele pode monitorar seu estado emocional, reconhecer quando está emperrado e buscar ajuda estrategicamente ou tentar uma abordagem diferente, em vez de desistir. Essa resiliência é um diferencial-chave entre os estudantes que persistem e aqueles que abandonam a matéria. Além disso, a moderna indústria de desenvolvimento de software é construída sobre o trabalho em equipe. Projetos de grande escala quase nunca são obra de um único indivíduo. Eles exigem que equipes de desenvolvedores e gerentes de projeto colaborem efetivamente. É aqui que a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem, SSRL, se torna indispensável. Estudantes que desenvolveram habilidades de SSRL em ambientes acadêmicos estão mais bem preparados para as realidades do local de trabalho. Eles sabem como comunicar ideias técnicas, como estabelecer objetivos compartilhados com colegas, como fornecer e receber construtivo durante revisões de código e como trabalhar juntos para resolver problemas complexos. Essas são as que empregadores na indústria de tecnologia consistentemente classificam como sendo tão importantes quanto a proficiência técnica. Em essência, SRL e SSRL abordam os dois modos principais em que um cientista da computação trabalha: resolução de problemas individuais focada e colaboração dinâmica baseada em equipe. Ao fomentar essas habilidades desde o início da educação de um estudante, não estamos apenas ajudando-os a passarem seus exames. Estamos equipando-os com uma mentalidade fundamental para a competência profissional. Estamos ensinando-os a serem adaptáveis, resilientes e solucionadores de problemas colaborativos. Em um campo tão dinâmico quanto a ciência da computação, essas habilidades regulatórias não são apenas importantes, elas são a base sobre a qual uma carreira bem-sucedida e sustentável é construída. Seção 8. Cultivando a regulação. Estratégias pedagógicas para a sala de aula. Dada a clara importância da SRL e da SSRL, os educadores podem e devem implementar estratégias intencionais para ajudar os alunos a desenvolver essas habilidades. Essas não são habilidades que a maioria dos alunos adquire automaticamente, elas precisam ser explicitamente ensinadas e praticadas. Para fomentar a autorregulação da aprendizagem, os instrutores podem começar tornando o ciclo de SRL visível. Isso pode ser feito fornecendo aos alunos wrappers estruturados para suas tarefas. Por exemplo, antes de iniciar uma tarefa de programação, um aluno pode preencher uma breve planilha de planejamento perguntando sobre seus objetivos, suas estratégias escolhidas e desafios potenciais. Após concluir a tarefa, eles preencheriam uma planilha de reflexão perguntando o que funcionou, o que não funcionou e o que fariam diferente da próxima vez. Outra estratégia eficaz para construir a SRL é modelar o processo. Durante uma palestra ou uma sessão de codificação ao vivo, um instrutor pode pensar em voz alta, verbalizando seu próprio processo regulatório. Eles podem dizer: "Ok, minha primeira abordagem não está funcionando. Deixe-me fazer uma pausa e repensar isso. Que suposições eu fiz? Ah, vejo o problema aqui. Eu deveria ter usado uma estrutura de dados diferente." Essa modelagem fornece aos alunos um exemplo concreto de como um especialista pensa em um problema. Desmistifica o processo de depuração e resolução de problemas, mostrando-o não como uma habilidade mágica, mas como uma prática estruturada e reflexiva, que eles podem aprender a emular em seu próprio trabalho. Para desenvolver a regulação socialmente compartilhada da aprendizagem, a chave é estruturar tarefas colaborativas, de uma forma que necessite de corregulação. Simplesmente dizer aos alunos para trabalharem em grupos muitas vezes não é suficiente. Os instrutores podem usar metodologias específicas como a programação em par, onde papéis como Driver e Navigator são atribuídos para incentivar o monitoramento ativo e a comunicação.
As tarefas em grupo podem ser projetadas para exigir interdependência, onde cada membro é responsável por um componente que os outros precisam para completar sua parte. Fornecer aos grupos prompts de conversa ou roteiros também pode guiá-los para uma fala regulatória mais produtiva, especialmente nos estágios iniciais. Além disso, é crucial fornecer feedback não apenas sobre o produto final de um projeto em grupo, mas também sobre o próprio processo. Os instrutores podem observar os grupos enquanto trabalham, fornecendo feedback em tempo real sobre sua colaboração. A avaliação por pares também pode ser uma ferramenta poderosa, onde os membros do grupo avaliam as contribuições uns dos outros para o planejamento, monitoramento e comunicação. Ao tornar a qualidade da colaboração uma parte explícita da avaliação, os instrutores enviam uma mensagem clara de que essas habilidades são valorizadas. A combinação dessas estratégias pedagógicas cria um ambiente de aprendizagem onde tanto a SRL quanto a SSRL são ativamente ensinadas, praticadas e aprimoradas, preparando os alunos para o sucesso acadêmico e profissional.